O West Ham entrega o ouro, Lucas Paquetá liberado. Flamengo vai com tudo, várias outras informações do Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro, hein? Daqui a pouquinho no estádio do Maracanã. Então toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Daqui a pouco eu tô partindo diretamente para o estádio do Maracanã para fazer essa cobertura maravilhosa para vocês, lógico, com transmissão da Pedrão RNTV a partir das 6h30 da tarde. Torcedor, o negócio é o seguinte: por volta do meio-dia, os atletas do Flamengo almoçaram após o treinamento ali às 10 horas da manhã, né, se preparando para concentração. Às 5h30 da tarde teve um lanche reforçado, 6h10 saída para o estádio do Maracanã, com chegada prevista às 7h20 da noite. A bola rola às 9h30, com direito a vaga às quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo vai para o seu primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo lá em Minas Gerais na próxima semana, beleza? Vamos comentar sobre a arbitragem, essa coisa toda aí do Rafael Claus apitar o jogo do Flamengo, enfim, várias outras situações, beleza? Bom, o negócio é o seguinte, meus amigos. Primeiramente, o técnico Felipe Luiz já tá batido o martelo, mais do que nunca, vai poupar jogadores para esse jogo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo não deve ter, por exemplo, o Jorginho, que já vem de 9 partidas seguidas desde que ele chegou a vestir a camisa do Flamengo. Tá bem desgastado, os índices, né, mostram que ele tá próximo de ter uma lesão, caso ele jogue os 90 minutos novamente. Vai lembrar que não são 90 minutos consecutivos, né, que o Jorginho jogou nesses últimos 9 jogos, mas são 9 jogos que ele entrou dentro do campo e ficou boa parte dele dentro do campo, sendo peça fundamental ali para o meio-campo rubro-negro. Então, um dos poupados já deve ser o meio-campista. Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino vão ficar à disposição do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, no banco de reservas. Quem sabe podendo ser acionados aí a qualquer momento. O Ayrton Lucas, né, que abriu um rombo na canela em função de uma entrada absurda do jogador do São Paulo, também está disponível. E o Alexandro, após uma lesão no posterior de coxa, também está disponível para a partida de hoje. Entretanto, Matias Vinha deve ser o titular para atuar ali na lateral esquerda do Flamengo, com o Guilherme Varela atuando na lateral direita. Portanto, isso tudo posto, devemos ter a seguinte escalação do Flamengo: Agustin Rossi no gol, Varela na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Existe uma possibilidade, ainda que remota, do Cleiton iniciar a partida. Existe ali um pé atrás em função de questão de renovação contratual, mas ele jogou, né, a última partida diante da equipe do Atlético Mineiro, já ali num viés, acredito eu, de dar um ritmo de jogo, né, ao Cleiton, para quem sabe ele iniciar essa partida de hoje contra o Atlético Mineiro. Matias Vinha, como eu disse, confirmado na lateral esquerda, dupla de volantes Alan, Everton Araújo. De Arrascaeta deve começar como titular do Flamengo, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro, pessoal. Essa é a provável escalação do Flamengo. Que isso, Pedrão? Cadê o Alacian? O Alacian tomou o terceiro cartão amarelo, está suspenso. A priori é a opção do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, não iniciar a partida com o Wallace, Ian, e sim com o Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro no ataque. Vai lembrar que o Pedro também tomou 3 cartões amarelos, portanto está de fora do jogo lá no Ceará, beleza? Sequer viaja porque está suspenso. É um bom time, é um time competitivo e capaz de não só ganhar, mas ganhar bem, tá? Do Atlético Mineiro. Você vê que, por mais que tire um jogador ou outro, não é exatamente um time reserva. Caramba, Pedrão, o Flamengo está cagando para a Copa do Brasil. Não, ele só vai tirar alguns jogadores. Deve tirar, quem sabe, Léo Pereira para o Cleiton, como eu disse. Vai tirar o Jorginho, né? Enfim, entre outros jogadores também
estão de fora aí dessa partida de hoje. O Flamengo não tem ninguém pendurado, tá? Então ninguém corre risco de ficar de fora do jogo da volta e também do jogo, quem sabe, das quartas de final, o Flamengo avançando. Como desfalque, o Flamengo não tem De La Cruz, que segue com problema de inflamação no joelho. Eric Pulgar com problema na coxa direita não, o Eric Pulgar tem um problema no pé, inclusive fez cirurgia lá no Chile, já retornou, tá em fisioterapia no CT do Urubu. Michael segue sentindo dores ali no tornozelo esquerdo e o Danilo, esse sim, com problema na coxa direita, beleza? O time da equipe, o Atlético Mineiro, mais uma vez, não deve ter o Dudu, até porque ele está suspenso em função do STJD, né, ter o acusado de misoginia contra a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, quando ele botou lá VTN, enfim, vocês sabem lá, que significa um determinado xingamento, vai tomar no brioco, né? E ele quis dizer, falando que vim trabalhar no Cruzeiro, né? Desculpa, o advogado do Dudu, pô, eu não sou formado em direito, mas dá para arrumar uma desculpa melhor do que essa aí. Então esse aí tá de fora do jogo. O Atlético Mineiro vem com Everson, Saravia, Elianco, Júnior Alonso, Gabriel Menino, Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Rony, Hulk e Coelho, pessoal. Mais uma vez apresentando a escalação com 3 zagueiros e olha, o Cuca, técnico do Atlético Mineiro, ele gosta muito dessa marcação homem a homem. Você vai reparar isso no jogo de hoje, ele não faz uma marcação zonal, ele faz uma marcação de que fica cada um com o seu e ele faz perseguições, inclusive, dentro do gramado. O Flamengo pode usar isso ao seu favor para ludibriar a marcação da equipe do Atlético Mineiro. Além do Dudu, o Atlético Mineiro não tem o Guilherme Arana, em função de uma lesão na coxa esquerda, não tem o Patrick, não tem o Cadu, não tem Caio Maia e o Dudu, como enfim, a gente já falou a situação. Quem apita hoje é o árbitro paulista Rafael Claus, pessoal, que vive numa verdadeira decadência, né? Na carreira, não vem fazendo bons jogos, já foi um árbitro muito elogiado aqui para o cenário brasileiro, mas vem apitando mal as suas últimas partidas. Espero que ele faça uma boa arbitragem hoje. O bandeira número 1 é o Danilo Ricardo Simão, Manis, também de São Paulo. Bandeira número 2, Nailton Júnior. Quarto árbitro, João Vitor Gobi. E no VAR, Caio Max Augusto Vieira, de Goiânia, pessoal. Ele que vai ser o VAR dessa partida de hoje, que o Flamengo entre bem, que o Flamengo consiga uma boa vitória, tá? Até porque dá para ganhar com esse time, ainda mais jogando no Maracanã. Foram vendidos aí mais ou menos, tá? Cerca de 55 mil ingressos para essa partida de hoje. Então, mesmo o jogo sendo quinta-feira, 9h30 da noite, toda a dificuldade logística, por mais que o Maracanã disponha de metrô, trem, próximo ali, a gente sabe, é tarde da noite para voltar, fica meio que perigoso aqui no Rio de Janeiro, mas independente disso tudo, o torcedor rubro-negro vai ao estádio para apoiar o Flamengo. E ó, Saul está relacionado para o jogo, assim como os outros jogadores, os outros que chegaram, né? Mais provável que o Emerson Real esteja. Existe uma dúvida ainda em relação ao Samuel Lino. O Carrascal não, esse não, ainda está realizando exames médicos para que o Flamengo anuncie de forma oficial, ou já anunciou, depende do momento que você está assistindo esse vídeo, ele será anunciado hoje, ou já foi anunciado hoje. Isso aí realmente, tempo verbal, depende do momento que você está assistindo esse vídeo. A carga total de ingressos colocados à venda para a partida de hoje é de 58.296. Resta um pouco mais de 6 mil para termos a lotação máxima do estádio do Maracanã. Vale lembrar que cadeiras cativas, gratuidades, cortesias não entram nessa carga, então poderemos ter um público aí de 60 mil pessoas, quem sabe, no Maracanã, com a presença da raça rubro-negra lá na arquibancada para fazer o seu papel, empurrar o time, como as outras organizadas do Flamengo, Urubuzada, Flamanguaça, Nação 12, Império, enfim, entre outras, a Jovem, infelizmente está punida, enfim, para ajudar
o Flamengo. O Mengão também confirmou que estreia hoje o mais novo uniforme. Vou mostrar aqui para vocês. Está aí, ó, a camisa branco, meio creme, né? Rubro-negro é o terceiro manto com esse escudo maravilhoso do Remo rubro-negro, né? Eu acho bem legal, bem bacana esse escudo aí do Remo do Flamengo, né? Tinha uma camisa linda de 2019, até tem aqui, só que é de número 2 com o escudo do Remo. Essa camisa 3 terá o escudo do Remo. Rapaz, Saúl Ñíguez, o mais novo reforço do Flamengo, cuspiu marimbondos ao falar sobre a postura e conduta de João Félix, que esteve no radar do Flamengo para contratação. Pois é, ele deu entrevista ao jornal Marca de Madrid, na Espanha, falando o seguinte: o futebol é um jogo de equipe. Ele tem as qualidades para ser um jogador incrível, mas por melhor que você seja, se não trabalha, não adianta. Escutei uma frase uma vez que dizia que o talento sem trabalho não é nada. Tentamos muito ajudar ao João, mas se a pessoa não quiser, não tem jeito, falou o mais novo reforço do Flamengo. Que ele ajude também aí alguns jogadores do Flamengo que precisam dessa ajuda. O Davi Luiz, né, era um cara que ajudava bastante, né, ajudou o Rodinei, ajudou alguns garotos das categorias de base do Flamengo ali, né, foi muito importante. É necessário ter esse tipo de cara no elenco, né, para não motivar exatamente, né, mas para dar um alento ali para determinados jogadores que precisam naturalmente de uma atenção maior. O Wesley estreia com a camisa da Roma, torcedor rubro-negro. Pois é, em partida de pré-temporada de amistosos que estão acontecendo na Europa, o camisa de número 43, ex-camisa de número 43 do Flamengo, estreou com a camisa da Roma, da Itália. Que ele seja muito feliz, ele é merecedor disso, ele batalhou demais, então que ele seja feliz. STJD finaliza relatório até o dia 6 de ver cenário para a denúncia de Bruno Henrique em caso de aposta. Atacante corre o risco de desfalcar o Flamengo já no jogo decisivo da volta da Copa do Brasil diante da equipe do Atlético Mineiro, se porventura, né, o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva e o Ministério Público não, e o Tribunal de Justiça lá do Distrito Federal, né, que é o encarregado que recebeu a denúncia do Ministério Público, decidam pela imputação desse crime ao Bruno Henrique. Aí certamente vai se espalhar também para a esfera esportiva. A gente deve ter toda a cautela do mundo. Tudo bem, ele já foi transformado em réu, ele saiu do estágio de indiciado, foi transformado em réu, né, de acusado. Agora veremos se ele vai ser absolvido ou condenado, né, em razão dessas denúncias que foram oferecidas contra ele. Eu sempre digo, não devemos praticar o dever da justiça, vamos aguardar a justiça, até porque no caso do Paquetá já tinha muita gente condenando o cara, porque ele fez, não pode, perdeu coisa e tal, e calhou que o cara foi inocentado. Inclusive a gente vai repercutir isso aqui, mas antes, ó, tem informação relevante aí sobre Léo Ortiz, rapaz. O Flamengo recusou uma proposta de quase 100 milhões de reais do Red Bull Leipzig, da Alemanha, pela contratação de Léo Ortiz, clube do mesmo grupo que o zagueiro defendeu no Red Bull Bragantino por 5 anos, fez uma proposta de 15 milhões de euros, 12 milhões de euros mais 3 por bônus nos últimos dias, e teve uma recusa imediata por parte do Flamengo. A expectativa é que ocorra novas investidas pela contratação do zagueiro do Flamengo, pessoal. Pois é, o Léo Ortiz atuou por 5 anos no Bragantino e em nenhum momento o Leipzig demonstrou interesse em contratar o Léo Ortiz. Aí o Léo Ortiz vem para o Flamengo, vão lá e demonstram, para você ver como o Flamengo tem essa... É um selo de validez, né? E foi bem no Flamengo, é porque, olha, provavelmente esse cara aqui na Europa, lógico, não é todo mundo, né? Não é todo mundo, mas se foi bem lá, e ele nunca foi jogar também no futebol europeu, tem essa situação também. Mário Gomes, diretor técnico do grupo Red Bull, foi quem retomou os contatos para tentar
levar o Léo Ortiz para a holding, tá? Que no caso é o grupo, né? Nesse caso aí, tá? Nome bonito, holding, é o grupo, né, dos times da Red Bull. O ex-atacante da seleção alemã acompanha de perto o desenrolar da carreira do zagueiro. Na época da negociação com o Flamengo, o Léo Ortiz fez um pedido em contato direto pela liberação. A venda foi finalizada em 7 milhões de euros para o Flamengo contratar o jogador do Red Bull Bragantino. A aproximação dos alemães aconteceu em contato direto com o diretor de futebol executivo do Flamengo, José Boto. Em resposta imediata, ele manifestou que o Flamengo não tem desejo nenhum em se desfazer do jogador. BAP internamente afirmava que o único jogador que tinha o título de negociável no Flamengo nesse ano era o Wesley, por mais que tenham negociado o Alcaraz, o Fabrício Bruno. Não foi o caso do Gerson, não teve negociação, abaixaram a multa dele, o Zenit veio e pagou a multa rescisória do jogador. Léo Ortiz é considerado inegociável pelo Flamengo. Entretanto, a tendência é que o Red Bull Leipzig tente uma nova investida para tentar a contratação do jogador. Vale lembrar que a Juventus e a Roma já demonstraram interesse pela contratação do zagueiro. O Flamengo também avisou aos clubes italianos que não tem interesse nenhum em negociar o atleta e que não negocie. Lucas Paquetá absolvido de forma oficial, tá? Comunicação do clube dele, do West Ham, da acusação de envolvimento, com suposto envolvimento em apostas esportivas, né? A comissão reguladora inocentou o meia Lucas Paquetá por entender que acusações de má conduta feitas pela Associação de Futebol, a EFA, não foram comprovadas, não tinham provas robustas, materialidade que comprovassem a participação de Lucas Paquetá nisso. A decisão não cabe recurso e o meia está liberado para atuar pela equipe do West Ham. Através das redes sociais, Lucas Paquetá se manifestou: os inimigos virão contra nós por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Desde o primeiro dia dessa investigação, mantive minha inocência contra essas acusações gravíssimas. Não posso dizer mais nada agora, mas também não consigo expressar quanto sou grato a Deus e quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto. A minha esposa não soltou a minha mão, ao West Ham, aos torcedores que me apoiaram, ao Fernando Malta e à minha equipe jurídica. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Toda a glória e toda a honra seja dada a Deus. Uma obra completa. Lucas Paquetá, inocentado, pessoal. Essa é a informação que chega. O West Ham pretende negociar o jogador, entretanto, com um valor muito difícil que o Flamengo consiga realizar a contratação do atleta. Tá aqui a informação. Após a absolvição, o West Ham projeta quase R$500 milhão por Lucas Paquetá. O clube deseja receber uma proposta de 50 a 60 milhões de libras entre fixo e bônus para negociar o jogador brasileiro. O Manchester City ainda monitora a situação do jogador e retorno ao Brasil fica dificultado, pessoal. O Flamengo dificilmente vai ter esse dinheiro aí de 400 e tantos milhões, 500 milhões de reais para investir nessa contratação. Beltrán deve aceitar a proposta do Flamengo, torcedor rubro-negro. Pois é, a diretoria do Flamengo está conseguindo persuadir o atacante da equipe da Viola, da Fiorentina, que já vê com bons olhos a possibilidade de estar próximo dos seus familiares na Argentina e, quem sabe, até uma convocação para a seleção argentina como terceiro atacante, né? Até porque lá tem Lautaro Martínez, tem Julián Alves, fica meio complicado realmente de jogar, a ver as cenas dos próximos capítulos. Informação que vem diretamente lá de fora da Itália, beleza? Do portal Calcio Mercato, tá? E também a Gazeta do Esporte
teve um destaque. Você aí se inscreva no canal, achando o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras, Pedrão RNTV, hein?